aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela sua participação aqui, Denilde. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Rony. Prazer é meu participar. Muito obrigado. Como é que tem inúmero, não sei nem por onde começar diante de tanta coisa que foi dita no primeiro discurso de posse, hoje, né, porque já tinha falado ontem, e fala nesse momento de novo, num outro ambiente lá dentro do próprio Capitólio. Como é que a senhora avalia que as democracias do mundo vão observar de diferentes vertentes, vão tirar algo deste primeiro discurso oficial como presidente dos Estados Unidos de Donald Trump? Olha, o discurso dele não foi muito diferente do que ele vem dizendo na campanha, né? Então, muito dos slogans de campanha ele reafirmou no discurso, então, e confirmou algumas das medidas que já se tinha aí como expectativa de que já seriam tomadas logo no primeiro dia com relação à imigração, com relação à posição americana nas questões de energia, né, com que ele deixou claro que vai voltar a exploração aí tanto de gás quanto de petróleo, e o discurso de que vai ser um defensor e duro na defesa dos Estados Unidos, dos interesses americanos frente a todos os países. Então ele não trouxe grandes surpresas, mas mostra aí uma série de preocupações que já estavam nas pautas dos países e que agora elas se confirmam, né? Então, dessa nova atuação internacional, e aí agora se coloca outra expectativa que é com relação ao comércio, que também no discurso ele fala, mas não deixa tão claro quais serão as medidas. Então tem aí uma série de preocupações que ficam presentes, e continua um compasso de espera para saber exatamente quais serão as medidas tomadas. Mas o Trump fez um discurso muito próximo do que a gente ouviu ao longo de toda a campanha. Nós vamos só retomar o contato com a professora Denilde Rollshacker. Deu uma piorada na qualidade do som. Vamos só retomar e aí ter a melhor qualidade para você. E a gente volta em um minutinho só com a nova conexão com a professora Denilde. Vamos ouvir um trechinho do que está dizendo Donald Trump neste momento em discurso, em um outro discurso no Capitólio. Ele estava comentando o discurso anterior. Vamos ouvi-lo. Mas enfim. Tradução simultânea de Ulisses Carvalho do canal Band News TV. Mas todas essas partes foram tiradas dos meus discursos. Perdão, foi tudo apagado. E eles ficaram até sem graça, esses dois aí. Porque os amigos falam, será que o Trump de fato tentou te estrangular? Mas receberam todo o meu respeito. São histórias inventadas. Começando com a Nancy Pelosi. Ela falou que são 10 mil soldados. Estava gravado o que ela falou. A Nancy falou que era minha responsabilidade. Ao sair do Capitólio, ela era diretora de segurança do Capitólio. E ofereci até mais de 10 mil soldados, até mais, se ela precisasse. 400, 500 mil soldados seriam suficientes naquele caso. 10 mil, exagero. Mas oferecemos 10 mil soldados para ela. Não haveria 6 de janeiro. Mas ela não gostou da minha oferta. Talvez ela até quisesse que acontecesse o 6 de janeiro como aconteceu. A culpa é toda dela. Temos que rever o processo, porque eles destruíram todas as provas. Pagaram tudo. Sobrou nada. Outras histórias mentirosas. Muita gente saiu em nossa defesa. E as pessoas, onde estão? Ficou nada, não sobrou nada. É um crime. Se fosse um processo civil, seria um crime.
se fosse, claro, processo civil. Eu não vou complicar o discurso, vou deixar ele bonitinho, que seja unificador, um grupo de pessoas que são fãs de Trump. Eu falo, agora sim, agora é hora de contar essa história, aqui para esse grupo. Falando sério, foi muito bom. Foi muito bom ter feito a cerimônia internamente. Está muito frio. Eu acompanhei o presidente e o ex-presidente Biden. Helicóptero. Antigamente era uma carruagem, né? Agora é um helicóptero. Mas é um helicóptero bastante antigo. É um costume, uma tradição bonita. Espero ou gostaria de ter tido uma relação melhor também com outros democratas. Estive com o senador Chuck Schumer. Não faz sentido brigarmos assim. Quase nunca há votos contrários, né, de um partido numa proposição de outro partido. São muitos democratas lá, não é isso? A gente vai ter que aprovar um projeto em uma semana. Você sabe do que eu estou falando, né? Mais uma vez, muito obrigado. Olha quanta gente. Todos nossos apoiadores. This has been a. There's never been anything like it. Já aconteceu alguma coisa assim? Um movimento que jamais existiu em nenhum país, nem aqui. Alguém se candidatando à presidência e anunciam, vou para Arizona, Nevada. Antigamente você tinha 200, 300 pessoas. Ronald Reagan, tirando aqueles últimos dias, mas era o quê? Poucos milhares de pessoas. Mas, qualquer lugar, nesses estados pêndulo, ou os outros, Alabama, 48 pontos foi a vitória. Tennessee, Wyoming, uma vantagem recorde. Califórnia, o resultado foi bom também. 38 milhões de cédulas enviadas e ninguém sabe para onde. Uma lei na Califórnia é que se você trabalhar no comitê eleitoral e se você pedir a identidade, posso ver a sua identidade, eles podem te prender. Por quê? Eles querem falsificar o resultado. Não aceitavam a identidade. É sério, é um projeto de lei que a gente acabou de assinar. Então, quando você voltar à normalidade, é muito bom que o presidente da Câmara, acho que daria para ter vencido na Califórnia. Os números com a comunidade hispânica foi 56%. A fronteira do Texas, nunca tínhamos vencido lá. O governador do Texas fez um excelente trabalho. Como o governador disse. Foi sorte. Acho que foi isso. O governador fez um trabalho terrível. Imagina se ele não estivesse aqui. Olha ele aí. Você não está na primeira fila? Que isso? Imagina, JD, se eu falasse, o governador do Texas não está fazendo o trabalho dele. Eu nem sabia que você estava aqui. O governo dele é muito bom. E agora você vai ter um parceiro que vai trabalhar com você. Não só isso. Tinha gente lá vendendo o teu muro. O governador trabalhou comigo na construção do muro. Era um muro de concreto
Poderia ter sido uma construção linda. De repente, com 12, 15 metros de altura, no formato em Y, eles conseguem pular esse muro. Pulavam o muro impressionante. E tinha gente que jogava ácido para destruir o muro. Com concreto dentro, concreto reforçado, com vergalhão. Muito difícil de cortar. Por isso que esse novo muro não foi desse novo muro. Colocaram aquele painel anticlimático. Falei, tá feio, não funciona. Fui ver lá com a polícia de fronteira. Gente que sobe o muro com drogas nas mochilas. Ou então os alpinistas. O pessoal, os traficantes, impressionante como eles conseguiam passar o muro, pular o muro. O painel anticlimático ali foi uma espécie de cerca para evitar que eles pulassem o muro. Funcionou. Feio, mas funciona. Foram 500 milhas de muro. E o meu governador... Você devia estar aqui até falando. Você, J.D., gente muito importante no projeto. É como água, né? Você tem 571... 3h43, parte do discurso bem mais descontraído, digamos assim, até porque está sendo feito de improviso por Donald Trump num segundo evento, um evento pós a oficial despedida de Joe Biden e o cargo assumido por Donald Trump. Retomamos o contato com a professora Denilde. A senhora me ouve, né? Eu ouço sim, agora estou ouvindo, obrigada. Perfeito, sinal muito bom. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece que tem no México uma das obsessões, seja no muro, seja no Golfo. E o México deve sofrer, porque, apesar do discurso ser muitíssimo parecido no que diz respeito à fronteira com aquele do primeiro mandato, né, professora? Primeiro mandato, repetiu também slogans da campanha, né? Então isso também foi algo que a gente acompanhou. E com o México ele colocou tem duas questões, né? Uma que envolve a imigração propriamente dita e a fronteira, controle da fronteira, em que ele reafirmou que vai usar forças militares para controlar, que ele vai vai declarar emergência. Então isso também faz aí uma mudança de posição com o Biden, mas também reafirmou a ideia e a proposta de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que ele vem também dizendo isso há mais tempo. De todos os países da América Latina, provavelmente o México é que vai ter aí mais diretamente a pressão americana, além dessas discussões que a gente já falou, também a questão do controle, da questão dos cartéis, que ele já também vai declarar como grupos terroristas. Então isso afeta a questão de segurança nos Estados Unidos, mas também afeta o México, e a questão de tarifas, que ele também já colocou que vai ampliar as tarifas para o México e para o Canadá. Então o México é aí um dos atores centrais e apareceu no discurso, pelo menos não diretamente na questão do Golfo, mas indiretamente sobre essas questões relacionadas à segurança e também à imigração. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a cientista política Denilde Rollshacker. Denilde, e ainda com relação ao México, mas com relação ao universo de pessoas de nacionalidades das mais diferentes, ele fala abertamente na deportação de quem está de alguma forma ilegal nos Estados Unidos. E ele a cada instante fala de decretos que ele vai fazer daqui a pouco e deve assinar daqui a pouco.
Isso deve ser mais intenso do que fora no governo anterior? Olha, a promessa essa é mais intensa. Ele vai, a área de imigração é o que ele quer dar um choque de atuação e mostrar e realmente deixar claro que é diferente do Biden. Agora, as medidas, por exemplo, de deportação, existe muito questionamento. Ela tem um custo alto para os Estados Unidos em termos econômicos, né, deportar essas pessoas. Ela tem uma questão legal, então envolve aí também as pessoas que estão no país a terem direito a ter audiência do ponto de vista na justiça para contestar. Então tem limitações quanto ele vai conseguir fazer isso tão rapidamente. Mas ele vai ter instrumentos ao declarar estado de emergência, ele vai ter instrumentos para que sim ampliar a fiscalização, fazer medidas diretamente na fronteira e fazer medidas também no que é chamado das cidades santuários, que são cidades onde você tem aí um grande número de imigrantes e que existem regras e é muito mais flexível em termos de atuação e fiscalização. Então, também é outro caminho aí que ele vai utilizar, é pressionar os governos estaduais e as cidades a terem uma política mais ampla de fiscalização e controle para essas pessoas. Mas com o número de agentes e que hoje existem, se tem uma certa dúvida se é possível implementar no ritmo que ele colocou que ele definiu como prioridade. Deve ser também um tema amplamente debatido, e eu quero saber também de que forma ele pode, ou se vai conseguir, e de que amplitude ele dará nesse tema, mas ele falou claramente do fim de políticas de diversidade, ele falou de um país onde não há diferenças de cor, e apesar de em nenhum momento ter citado os 240 anos da escravidão lá nos Estados Unidos, e falou sobre uma pátria de apenas 2 gêneros e baseada na meritocracia. Como é que a senhora analisa isso com relação àquilo que os democratas clamam e que os principais apoiadores do presidente Donald Trump devem exigir que ele coloque em prática? Afinal de contas, é uma agenda que faz parte de alguns governos que se similarizam com o de Donald Trump. Olha, ele vai implementar, né, essas políticas, ele vai começar pelos funcionários públicos federais, então ele já tinha, essa também é outra ordem executiva que deve ser implementada, que é acabar com as políticas de diversidade e inclusão. Ele é um crítico dessas políticas, ele tem sido também muito duro nessa posição. Ele tem apoiadores, né, e muitas empresas, à medida que já têm adotado ações para ou terminar ou diminuir políticas ligadas à questão da agenda de diversidade. Então, essa é algo que ele vai ter, e ele tem apoio do Congresso para fazer políticas nesse sentido. De outro lado, a questão sobre gênero, ele também tem apoio, né, e vai implementar uma série ao declarar esta posição, ele vai ter uma série de medidas, por exemplo, que era parte da campanha dele, contra que o sistema de saúde faça gratuitamente mudanças de gênero para pessoas transgênero. Então a decisão sobre essa regra, definindo isso, ele traz abre aí para uma série de mudanças de políticas públicas, mas também de posicionamento. E é quase que uma guerra cultural, né, que a gente vê em vários lugares no mundo e que ele assume no contexto americano, de que, de um lado,
essas políticas, as políticas sociais e afirmativas, elas geram mais desigualdade, o que não se mostra em todas as pesquisas, né? Acho que é importante colocar que isso não se reflete no que se vê do ponto de vista de acesso, mas e também na questão de gênero, que é um ponto que especialmente o vice dele é um defensor de que é preciso assumir um papel mais de contenção de ideias ou de posições mais progressistas. Com a sua pergunta se isso vai influenciar muitos dos governos conservadores e principalmente vai influenciar empresas empresas americanas que estão no resto do mundo e que também vão adotar essas políticas ou não políticas ligadas à questão de diversidade e inclusão. Algumas já divulgaram, né? McDonald's, Walmart, a Boeing, né? Que estão findando as políticas de diversidade. Sim. Em contrapartida, a Apple diz que não, que continuará de maneira intensa lidando com esse tema. Como, exatamente nessa mesma seara, como as Big Techs, como, por exemplo, a Meta, como Elon Musk podem, de alguma forma, ajudá-lo na solidificação dessas políticas conservadoras? Olha, de várias formas. Uma delas que eles têm capacidade de comunicação e atuam aí numa frente que para o Biden e para o Trump também foi colocado no próprio discurso dele, que é a questão da liberdade de informação e de expressão, né? Porque aí essas redes sociais passam a não ter nenhum tipo de controle, como a Meta já está colocando e o X já tinha, com relação a diversos discursos de contrário a essas políticas. Então, você tem um fomento aí no debate favorável para que grupos que apoiam o desmantelamento desse tipo de política se tenha espaço nas redes sociais. De outro lado, eles também, ao não implementarem essas políticas, criam uma onda muito forte de outras empresas, né, que possam adotar essa mesma lógica de que as políticas de diversidade vão contra o mérito e vão contra a capacidade individual de cada um. Então, acho que eles têm muitos instrumentos aí em termos de posicionamento enquanto empresas e quanto figuras públicas também, que vão levar esse debate mais para um outro nível de discussão. É claro que todas as discussões se tornam menores em cima daquela mais importante, que é a economia americana e a diminuição da inflação, o aumento do emprego e por aí vai. E o presidente Donald Trump deixou muitíssimo claro que a base do crescimento americano se dará embaixo da terra, da retirada de petróleo. É o petróleo que vai nos tornar grandes de novo. Ele soltou essa frase no meio do discurso lá no Capitólio. Os Estados Unidos terão necessariamente que estabelecer políticas com os outros países, porque o petróleo que os Estados Unidos ambicionam não está só lá. Como deve se dar essa relação com os países e principalmente os grandes produtores de petróleo, que segundo Trump é o alicerce da nova economia americana? Primeiro, a gente entender que demanda que ele está colocando, né? De que os Estados Unidos vão não só explorar, mas que vão ser o principal fornecedor de petróleo no mundo e gás. Então, acho que aqui a gente entender onde ele está imaginando o que vai gerar aí um embate com os grandes produtores hoje do Oriente Médio. Pode ser que o que ele está querendo colocar é que os Estados Unidos vão se tornar mais autossuficiente e depender menos, né, do petróleo mundial e dos grandes produtores mundiais. O outro lado, eu acho que importante dessa lógica é que ele traz a questão da industrialização americana uma conotação muito de uma industrialização ainda do século XX, né? Não do século XXI, entendendo aí como autossuficiente, como capaz de
de ter um papel interno muito forte, mas também de ter uma capacidade de industrialização que vai ser importante para o mundo. Então, acho que há um deslocamento entre o que é a realidade hoje, em termos de capacidade industrial no mundo e também de outros países que têm vindo com maior processo de industrialização, como que vai ser essa competição com os Estados Unidos. Então, e nessa política que ele vai fazer. Mas ele claramente aí define um estilo de industrialização baseada na mão de obra intensiva, né? Ele responde isso dizendo, olha, para os nossos trabalhadores da indústria automobilística vão voltar a ter empregos. Então, ele está dizendo, indo até na contramão da própria desenvolvimento e da automação industrial que a gente vive hoje. Acho que tem algumas contradições e alguns fatores aí que vão exigir entender melhor o que é essa política que ele vai fomentar. Ele citou claramente, né, a indústria automobilística, né, que tem inúmeras questões com relação aos últimos governos e a queda da presença da indústria automobilística dos Estados Unidos. Ele chegou a citar que todo americano vai poder comprar um carro, o carro que bem entender, né? Claro, se guarde a relevância disso que ele disse dentro daquilo que é possível ser realizado. Mas a indústria automobilística foi uma das poucas que ele citou nominalmente, né, Denilde? Isso, ele citou nominalmente e citou a região, né, que é a região do... Aqui ele também, ele está falando para o público, para o eleitor, né, o eleitor que votou nele, do meio oeste americano, de regiões que passaram por grande desindustrialização. Ele estava dizendo, olha, fiquem calmos, porque eu vou voltar a fazer uma política de reindustrialização diferente do modelo do Biden, uma política em que volta a ser o sonho do consumo. Então, acho que do ponto de vista econômico, também, se a gente for entender, ele está dizendo aos Estados Unidos, e aí o sonho de ter o carro, né? Então, é o sonho do consumo que vai ser novamente fomentado e a prosperidade americana vai vir desse consumo dos mais diferentes produtos, mas que tem aí uma capacidade simbólica de mostrar desenvolvimento, que é desenvolvimento a partir da indústria automobilística. Denilde, algo absolutamente constrangedor, isso faz parte do rito, né, da posse do novo presidente, é a participação ali do ex-presidente. O presidente está saindo, a vice-presidentes anteriores, né, tava lá o Bill Clinton, Hillary Clinton e todos os desafetos possíveis do Donald Trump, tendo que ouvir a 1 metro de distância do Donald Trump que o governo deles, e o último, né, o governo de Joe Biden, foi um desastre, e aí ele citou todos os pontos em que isso acontecia, e aí todo mundo aplaudia, e só aqueles especificamente. O único momento em que Kamala, Bill Clinton, Hillary, Joe Biden aplaudiram foi na questão de Israel e da entrega dos reféns de Israel por parte do Hamas. Além do constrangimento, há um constrangimento democrata sobre de que forma reconstruir as estruturas para poder desafiar Donald Trump no próximo passo a ser dado do ponto de vista eleitoral? Eles têm grandes desafios aí. Acho que a expressão deles em muitos momentos era até de tentar não transparecer algumas vezes a visão contrária ao próprio do que o Trump estava dizendo. E acho que a Hillary foi a que mostrou mais, que foi mais de expressão, principalmente quando ele falou que ele ia mudar o nome do Golfo do México, né? Então ela quase dizendo, não é possível que a gente esteja ouvindo isso. Mas faz parte do processo institucional, e o Biden fez questão que os vice-presidentes, os ex-presidentes e ex-vice-presidentes pudessem participar, exatamente para mostrar que a diferença entre o Trump e o Biden, e a diferença de que o que é o embate político e o que é o papel institucional de um presidente, né, que é transferir o poder
após o seu mandato para o presidente eleito, mesmo que você discorda de tudo. Então, acho que esse é o ponto em que eles queriam deixar claro em estar ali ouvindo e tentando ser o mais imparcial na sua presença. Quanto ao próprio Partido Democrata, eu acho que o partido agora entra numa fase, já vinha desde o que perdeu a eleição, tentando entender o que eles fizeram de errado, como eles não conseguiram demonstrar para o eleitor que as políticas do Biden tinham dado recuperação econômica. Então, e aí eles vêm fazendo o que muitos partidos de centro vêm fazendo no mundo, que é fazendo uma autoanálise por que o eleitor não está mais respondendo eleitoralmente às propostas que vêm sendo feitas no âmbito mais progressista e no âmbito de políticas sociais. Então essa é o ponto que vem sendo discutido. E de outro lado como se articular frente a um governo que vai ter maioria no Congresso, que tem uma maioria na Suprema Corte e que vai fazer uma série de alterações nas estruturas do Estado americano, que essa é a proposta do Elon Musk que está no governo, que vai impactar também na implementação de políticas públicas. Então eles têm aí um grande desafio. E aí só chamar a atenção, nos Estados Unidos, como tem eleições para o legislativo a cada 2 anos, os democratas precisam ter em 2 anos alternativas e uma visão já preparada para disputar a eleição legislativa e aí com isso conseguir ganhar de novo maioria no Congresso, na Câmara dos Deputados, para ter força, se contrapor ao candidato que vai vir do lado republicano. O Trump não pode ser candidato à reeleição, então ele já vai cumprir o seu 2º mandato, então agora vai ser também do lado republicano em pensar qual vai ser o sucessor do Trump e quem é que vai ganhar aí toda a herança, se positiva ou não, do governo dele. Denilde, já encaminhando aqui para o final do nosso papo, mas eu quero saber a respeito do que você pensa a respeito da relação Brasil e Estados Unidos e se todas as preocupações estarão mais voltadas para taxações. Só lembrando que isso aconteceu no governo anterior, o aço brasileiro foi sobretaxado de maneira severa, porém o aço brasileiro, tamanha qualidade do aço brasileiro, teve uma grita dos produtores americanos, da indústria dos Estados Unidos, de que preferia, até porque o aço dos Estados Unidos ficava mais caro para eles, até porque o aço brasileiro era mais leve e custava menos do que o aço americano. Taxação é a principal preocupação nas relações bilaterais aí entre Brasil e Estados Unidos? No primeiro momento, sim. O Brasil pode ser que entre na lista dos países que vão ter de 10% a 20%, ou, como o Trump já tinha dito, entre na lista dos países dos BRICS, em que ele iria fazer um nível maior de taxas e tarifas para esses países. Envolve aí a questão do dólar para forçar os países a não adotarem moedas locais e continuarem usando o dólar, então entra num jogo político, estratégico e econômico também nessas disputas, e aí o Brasil pode ser afetado. No âmbito como você já colocou, o Brasil no primeiro mandato a gente teve a experiência de sofrer um aumento de tarifas para o aço, negociamos com pressão do setor privado para ter cotas, então acho que também a gente tem que levar sempre em consideração, na questão de comércio, o setor privado brasileiro tem um grande diálogo com o setor americano e acaba tendo aí também um papel importante para conseguir negociar. Mas do âmbito político, a gente vai ter um distanciamento, provavelmente, entre o Trump e o Lula, o que sempre dificulta mais o diálogo, mesmo com o pragmatismo que se espera aí da parte do Brasil, porque a gente está falando do nosso segundo maior parceiro,
e que um país que a gente tem aí tem um estoque de investimento grande de empresas americanas no Brasil. E exportamos para os Estados Unidos produtos industriais que têm aí um peso em termos de valor na nossa pauta exportadora. Então, acho que todos esses elementos entram aí para dar esse olhar mais pragmático e menos emocional e ideológico nesse relacionamento que vai ter aí bastante complicação no nível político. Denilde, há um povo mais tranquilo e há um povo mais preocupado depois do discurso de Donald Trump. O Canadá foi esquecido por ele no discurso, né? Não falou do Canadá, não citou, pelo menos eu não ouvi, não consegui ouvir nada a respeito do Canadá, nem de anexar, nem de nada. Porém, os marcianos ficarão preocupados porque Donald Trump disse que vai fincar a bandeira americana lá em Marte. Viu, Denilde? Denilde, só para descontrair, para a gente encerrar e te agradecer, tá bom? Pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Bom, o Elon Musk é que vai ficar feliz, porque é ele que tem o grande plano de colonização de Marte. Mas tem que combinar com os chineses, que estão bem avançados nessa discussão. Estão bem na frente, exatamente. Valeu, Denilde. Muito obrigado. Valeu, Denilde Holzhacker, cientista política, que nos atendeu aqui nesta segunda-feira. Bom trabalho aí para você. Obrigada. Até logo. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.